E aí, galerinha do sexto ano, espero que vocês estejam bem, espero que tenham aí aproveitado o final de semana e o feriado, né, para estar em casa estudando um pouco. Espero que tenham gostado das nossas provas, tá bom? E galera, para a gente concluir justamente o módulo, né, como vocês podem ver hoje o professor vai estar dando uma aulinha, tá bom? Falando um pouquinho sobre essa questão ainda da civilização romana. Hoje a gente vai entrar justamente na última parte aí, né, falando sobre essa questão da civilização romana, né, aonde a gente vai falar um pouco sobre essa questão da expansão do império, só revisar, né, o que a gente já falou, né, e entrar um pouquinho sobre essa questão do Império Romano, tá bom? Lembrando que na sexta-feira a gente se encontra, né, na nossa aula ao vivo, e aí a gente conclui justamente esse módulo e já inicia, né, de fato o nosso módulo novo. Lembrando que hoje está tendo a entrega dos módulos novos, tá bom, lá na escola, então compareçam lá, tá certo? Então, galera, para falar um pouquinho sobre essa questão, a gente vai falar aí sobre essa questão da expansão romana, tá bom? A expansão romana, galera, né, ela vai ocorrer em 230 anos, né, aonde eles vão dominar a Península Itálica. Ela pode ser dividida, né, em três períodos. O primeiro período, justamente essa questão aí da dominação de toda a Península Itálica, tá bom? Depois da dominação da Sicília e da famosa e do famoso entreposto de Cartago, tá bom? Aonde os romanos vão lutar contra os cartaginenses nas famosas guerras púnicas, tá bom? E aí Cartago vai se tornar de fato uma península, né? E uma feitoria romana, porque vai ser conquistada justamente aí pelos romanos. Então o processo de expansão se dá justamente por isso, né? Essa consequência desse processo de expansão vai ser justamente o enriquecimento do Estado romano, né? O aumento da escravidão, o aumento latifundiário, né? A falência dos plebeus, o famoso êxodo rural que vai acontecer na cidade de Roma, o surgimento das classes dos cavaleiros e mudanças de hábitos que vão existir justamente dentro da República Romana, tá bom? E aí você vai ter a crise, né, de fato, da República Romana para que o Império pudesse ter o seu início. Então você tem aí, galera, ó, a expansão territorial, né, seria que vai ocasionar sérios problemas. Por quê? Porque Roma não estava preparada para receber aquela quantidade de pessoas justamente no famoso êxodo rural. Então você vai ter as cidades romanas inchadas, né, de pessoas, gerando de fato uma desigualdade social e uma grande insatisfação na plebe e nos cavaleiros, né, que não tinham nesse momento espaço político, né? Você vai ter aí a volta dos grandes generais romanos, né, e das famosas companhias militares. É por isso que o exército romano se destaca tanto. E você vai ter de fato a questão dos irmãos Tibério e Caio Graco, né, que eram defensores, né, de uma reforma agrária e de uma redistribuição de terra mais justa em Roma, principalmente para os plebeus, né? E aí os patrícios jamais vão deixar, né? Então o primeiro deles vai ser justamente o Tibério, né? O Tibério Graco, que ele vai mudar essa questão da redistribuição de terra, desculpa, né? E aí vai ocasionar o que? Uma insatisfação nos patrícios e no Senado, aonde o Tibério Graco vai ser assassinado, e depois dele vem o seu irmão Caio Graco, né, onde ele vai criar a lei fundária, né, ou frumentária, né, aonde a venda do trigo deveria ter a preços mais baixos as populações mais pobres, e a fundação de colônias, né, com a concessão de terras como Tarento, Cartago e Corinto, né. Vai acontecer também o que aconteceu com o irmão dele, ele vai ser assassinado, né, e vai mostrar de fato que a República Civil ela não funciona. E aí, galera, é quando você vai ter de fato a crise da República, né, no século I a.C. Roma vai estar profundamente conturbada, né, e aí vão aparecer problemas externos, né, revoltas de setores na Espanha, né, problemas internos, revoltas de escravos. Você tem a famosa revolta dos Espartaco, né, onde os escravos se levantam, né, há uma conspiração
né, os gladiadores, né, causam maior furdunço dentro da República Romana. E aí, para tentar reorganizar isso, você vai ter a formação dos triunviratos, né, um triunviratus ou uma toica, como era conhecida em Roma, né, que era justamente a associação política entre três homens, né, e a palavra triunvirato ela vai vir e se originar a partir de dois radicais do latim, trim, que é três, e vim, que é homem, né? Três homens. Na história de Roma existiram aí a formação de dois triunviratos, tá bom? O primeiro triunvirato ele foi formado por Júlio César, Pompeu, né? E Crasso, né? O Marco Delírico Crasso, né? E aí o que é que você vai ter? Você vai ter de fato aí a vitória de César, né? De Júlio César sobre tanto o Pompeu como o próprio Crasso, né? E aí você tem a formação da ditadura de César, né? O César ele vai ser apoiado pela plebe, né? E vai acumular vários títulos, né? Tanto do Senado no início, né? Que tinha aí o apoio, porém com as reformas de César, né? Que foram justamente a construção de diversas obras públicas, organização das finanças romanas, proibiu o abuso do luxo, né? Obrigou os proprietários a empregar homens livres, promoveu a fundação de várias colônias, atribuiu o título de cidadão romano aos habitantes das províncias, tentando unificar o mundo romano, introduziu os gauleses no Senado, né? E encarregou o astrônomo egípcio Socigênesis de modificar o calendário romano. Né? A galera não gostou dessa reforma do César, né? Não gostou da forma dele de excluir o Senado nesse processo administrativo em Roma, e César terminou sendo assassinado, né? Aí até tem aquela famosa frase, até tu, Brutus, né? E nesse processo de expansão que eu falei no início, surge também, né, aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Roma, tá bom? Galera, e aí você tem a formação agora do segundo triunvirato romano, né? Esse segundo triunvirato ele estava formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido, né? Lépido foi logo afastado do poder por Marco Antônio, né? E aí você tem um conflito direto entre Marco Antônio e Otávio, né? Marco Antônio vai se aliar à faraó egípcia Cleópatra, né? E mais em 31 a.C., Otávio vai justamente conquistar o Egito, completando justamente esse processo de unificação do Império Romano. E aí você tem de fato agora a formação central do Império Romano, que é o que a gente vai ver justamente aí na sexta-feira, tá bom? Galera, mas antes de tudo, né, eu quero que vocês abram o módulo aí em casa, tá bom? E vocês têm que me entregar ainda hoje, tá? Até 11h30, vamos estender lá para 1 hora, as atividades de módulo da página 45, tá bom? Pouca coisa, tá? Página 45 e a página 49, 50 e 51. Tá bom, galerinha? E na próxima aula, né? Não, vamos fazer assim, página 45, ó, anotem aí, página 45, página 52 e 53, tá bom? Página 45, 52 e 53. Então, galerinha do sexto ano, por hoje só, tá bom? Assistam nossos videozinhos, a nossa videoaula. Ó, atividade do módulo, página 45, 52 e 53. Fui.